Olá, bom dia. É um prazer ter vocês aqui conosco, nesse momento tão especial e precioso, que é a nossa 32ª Semana da Educação, professor Paulo Freire. E estamos aí no último bloco, né, da manhã, do último dia, desse momento tão precioso e especial, né, que percorremos juntos. Percorremos aí. O percurso foi significativo em tempos singulares. Bem, vamos aos recadinhos. Eu sei que já foram falados nos outros dias, mas pode ser que tenha alguém que esteja chegando agora. Então, o link de presença será colocado sempre no chat, todos os recados, fiquem atentos, né? Em caso de dúvidas, a gente vai estar informando sempre pelo chat. E eu gostaria de dizer a vocês também que fiquem tranquilos, caso tenham problemas com o recebimento do comprovante pelo e-mail, problema no preenchimento, que será enviado para as escolas uma planilha com os dados dos professores e funcionários que preencheram o formulário, tá? Então, fiquem tranquilos, aproveitem a palestra, que essas questões, elas vão ser resolvidas. Bom, temos também a nossa onda literária, né, que está acontecendo aí nos 3 dias, o link será colocado no chat também. A onda literária é um espaço virtual que garante aí o fomento da leitura, e nesse espaço vocês encontrarão conversas com os autores, vales, né, com descontos das editoras. Está um espaço bem bacana, vale a pena. Bem, e agora sim, né, vamos para o momento nobre, segundo momento nobre da nossa manhã, que é a nossa palestra. Então, nós recebemos agora o nosso palestrante, Alan Costa. Olá, Alan Costa, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Cris? Tudo bem, é um prazer tê-los aqui conosco. Então, o Alan Costa, ele é doutor em Ciências da Comunicação pela ECA USP, mestre em Ciência da Motricidade Humana pela Unesp Rio Claro, especialista em Educação Física Escolar pela FEFISA São Paulo e em Gestão do Esporte e Lazer pela FIA-SEMI São Paulo. Ele tem licenciatura plena em Educação Física pela FEFISA São Paulo e graduado em Pedagogia pela Uninove São Paulo. Pesquisador associado do Grupo de Estudos em Pesquisa e Comunicação e Marketing no Esporte, pela USP, do Laboratório de Estudos em Educação Física, Esporte e Mídia, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e do Grupo de Pesquisa em Esporte e Gestão. Professor da Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco. Bem, com esse vasto currículo, né, Alan? Mais uma vez, seja bem-vindo, e estamos muito felizes em recebê-lo aqui, mais uma vez, né, que se veio de novo é porque é bom, é porque deixou boas marcas, né, a gente acredita muito nisso. Então, assim, antes de passar a palavra ao Alan, eu vou dizer a vocês que registrem aí as suas dúvidas, as suas perguntas, as suas contribuições, que ao final a gente terá um tempo reservado para esse diálogo. Então, o Alan trará uma reflexão muito vigente, muito mesmo, né? Vivemos este tempo. Ele trará aí a reflexão que é educação, plataformas digitais e pandemia Covid-19, desafios e possibilidades. Então, Alan, eu passo a palavra a você, é com você. Muito obrigado, Cris. Eu queria dar
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, porque como estamos no YouTube, o tempo é algo que ficou relativo, né? Então, antes de qualquer coisa, também queria dar bom dia para a Ingrid, nossa intérprete. Ingrid, espero te ajudar, tá bom? Vou tentar colaborar com você também. E, principalmente, bom dia a todos os professores da Secretaria Municipal de Educação de Santos. Como a Cris já disse, é um prazer enorme estar aqui na 32ª Semana de Educação, uma semana cheia de programação com atividades fantásticas, né? A Jornada Oceânica, temas diversos, a CIPAT acontecendo, né? Eu vi também palestras sobre o Fórum de Justiça Restaurativa, a onda literária, e isso é essencial, isso é essencial. Eu estou aqui com a minha camiseta do Parents in Science, né? Porque em tempos onde, além da pandemia, a gente tem que enfrentar o negacionismo, a descrença na ciência, a descrença nos professores, é muito prazeroso estar aqui e conversando com vocês. E mais ainda pelo fato de estar retornando. Então, eu queria também fazer aqui, eu já agradeci a Cris, em nome da equipe, mas também a Valéria, a Rubio, o Danilo, a Rita e a Iva, que fizemos os contatos aí. Então, muito obrigado a todos vocês pela confiança. Eu vou pedir para o Danilo compartilhar, eu preparei um material para a gente poder conversar. Como a gente fica na mudança de tela, vocês estão mais experts nisso do que eu, então se por acaso, Cris, eu tiver algum problema de som, de áudio ou de vídeo, você, por favor, me avisa, tá bom? Eu prometo que eu também vou tentar acompanhar o chat, mas como a gente fica na mudança de tela, talvez eu não consiga acompanhar tudo. Então, vão registrando aí, vamos conversando, para a gente seguir nesse diálogo dessa manhã, esperando poder contribuir com todos vocês nessa fala. Eu preparei o material, né, para falar de educação, plataformas digitais e pandemia, e hoje de manhã, enquanto eu estava cuidando do meu filho, com a minha esposa, eu falei assim, nossa, eu não vou falar nada daquilo, eu quero falar outra coisa. Então, se por acaso vocês perceberem que o caminho está mudando, esse é o percurso que a gente faz, né? A gente buscar significado naquilo que a gente está fazendo, que é um pouquinho do que a gente está vivendo essa semana. Então, a ideia hoje primeiro de tudo, eu não sei se vocês sabem, mas vocês estão há muito tempo na tela. Então, isso aqui é o que acontece com o seu cérebro quando você fica. Quanto mais vermelho, quanto mais amarelo e vermelho, mais estresse você está passando. Então, a primeira coisa que eu quero que você faça agora é largar tudo que você está. Se você puder, onde você está, levante-se. Eu vou levantar, vou ficar em pé um pouquinho. Dá aquela espreguiçada, dá aquela relaxada, porque vocês devem estar sentados há muito tempo. Então, eu também estou sentado há muito tempo. A gente precisa sempre fazer esse movimento a cada período. E eu espero que o cérebro de vocês, a cabeça e o corpo de vocês fiquem um pouquinho mais azul e verdinho, segundo essa tela aí. Então, dá aquela espreguiçada, dá aquela relaxada, que sempre faz bem quando a gente fica muito tempo na tela. Estou dando tempo aí para o pessoal se ajeitar. Pronto, já se espreguiçou, já deu aquela acordada. Então, vamos seguir o nosso papo agora. E a ideia é a gente sempre tá conversando aqui, e é um diálogo. Mas eu queria deixar a primeira coisa super importante aqui. Eu sempre tenho dito isso. Não esqueçam, as crianças são a coisa mais importante do mundo. Então, a gente vai voltar a falar disso mais para frente. Então, não me deixe esquecer, tá bom? A Cris falou de todo o meu currículo, né? A gente tem toda essa preparação, mas na verdade mesmo, eu sou professor, assim como todos vocês. E eu brinco que, antes de ser professor, eu trabalhei muito tempo com lazer e recreação na minha carreira, e eu tenho um apelido também, que é o Pelezinho. Então, fiquem à vontade, podem me chamar de Alan, de Pelezinho. Eu espero que a gente faça um bate-papo aqui de pares, de iguais. A ideia aqui é uma troca, a ideia aqui é a gente conversar. E eu queria começar resgatando de vocês a memória de vocês afetiva para essas imagens que eu vou colocando aí.
Quem tiver algum comentário para falar no chat, pode mandar bala no chat, porque essas tecnologias que eu vou trazer aqui para vocês, tenho certeza que muitos de vocês vão lembrar, né? Essas tecnologias que muitas vezes a gente tem na memória, a gente sabe que ela existe e a gente acaba esquecendo delas. A gente acaba não prestando atenção, mesmo se ela deixasse algumas marcas na gente, né? Mesmo se ela deixasse algumas marcas na gente. Então, olha lá, o pessoal está comentando já. Eu não sei se você... Essa daqui, então, quando lançou, eu tenho certeza, e aqui a gente começa a entregar um pouquinho a nossa idade, né? A gente começa a entregar um pouquinho a idade, então eu não sei nem se tem gente que conhece isso que eu estou mostrando agora, né? Aqui eu já vi alguém comentando do Pogobol, olha ele aí. Esse aqui, então, essa tecnologia é uma das mais modernas que estão aí. Eu tenho certeza, olha, eu vi um comentário aqui do Bruno dando uma risada. Essa era a intenção. Eu acho que é importante a gente, pelo fato da memória, a gente perceber esse significado. Esse jogo aqui, eu sou professor de educação física, né? Então tem a ver com o esporte. E aí, quando a gente pega essa tecnologia aqui, eu tenho certeza que quem jogou isso aqui nunca esqueceu, nunca vai esquecer. Quem nunca jogou, procura lá no Google que você vai encontrar. E esse aqui também, né? A memória que a gente tinha era um grande equipamento tecnológico. E eu estou resgatando tudo isso para a gente poder lembrar um pouquinho desse nosso tema de hoje, né? Eu coloquei ali educação física entre parênteses, porque eu vou, claro, puxar um pouco dessa nossa fala para as experiências que eu trago dentro da educação e da educação física, né? Conversar um pouquinho sobre as plataformas e a relação que a gente tem com a pandemia. Vamos debater se as crianças não sabem brincar, falar um pouquinho dessas questões de competências digitais, um pouquinho da BNCC, que ela vai trazer algumas exigências e algumas propostas para a gente. E, por final, a gente falar de algumas experiências bem brevemente, mas o importante mesmo é o bate-papo. Então, eu queria muito que vocês pudessem colaborar com a gente. O fato da gente não poder estar se vendo é muito difícil para quem está aqui, mas então a gente quer aproveitar muito o chat que vocês consigam dialogar também. E eu, apesar de ser professor de educação física, eu tive contato com esse material, que é o livro Janela de Vidro, do professor Mauro Betti, foi meu orientador do mestrado, e eu comecei a pensar, né, porque o que me incomodava era que sempre que o professor quer dar uma aula, ele quer ensinar alguma coisa, ele quer muito que o seu aluno aprenda aquilo. Mesmo que às vezes a gente confunda aquilo que a gente quer que ele aprenda e aquilo que ele precisa realmente aprender. E quando eu tive contato com esse material, foi a primeira vez que eu percebi que o corpo da gente experimenta as experiências de uma maneira que não é tangível. Então, isso que nós estamos vivendo hoje, né, a linguagem do audiovisual, ela toca todos nós de uma maneira que às vezes a gente não consegue explicar, é só corpo. E esse foi o caminho que eu percorri para a gente tentar entender um pouquinho a relação do cyberespaço, a relação da cybercultura, que isso muda o foco daquela época da década de 90, da década de 80, 70, onde a cultura de massa é que predominava, que era a televisão. Né? Hoje você tem a cultura de massa vezes a velocidade da internet, que gera todo esse novo percurso que a gente vive. E nesse trabalho, nesses estudos, a gente chegou a essa experiência, que eu vou retomar ela um pouquinho lá no final. Mas esse contexto que eu acho que é importante a gente entender. E quando a gente fala de tecnologia, às vezes a gente acaba achando que tecnologia tem a ver só com as telas, tem a ver só com os aparatos digitais. E a gente esquece que a tecnologia ela serve para reduzir o esforço. Né? É algo que é construído para interpretar, é algo que faz a gente mudar. Né? Então, se eu pegar um copo é uma tecnologia, um martelo é uma tecnologia, uma cadeira é uma tecnologia, né? Que ajuda a gente a resolver um problema. Quando a gente fala de plataformas digitais, aí sim eu coloco nessa tecnologia a questão do digital,
a questão do hardware, a questão do software, a questão daquilo que é permeado por uma linguagem binária. Estou falando aqui, talvez, algo que seja meio complexo para quem não quem nunca teve contato com esse conhecimento específico, mas é a transformação dessas mensagens em algo codificado para poder aparecer numa tela. Então, quando a gente comenta, né, plataformas digitais, tecnologia, a gente está querendo dizer isso, essa relação que nós temos com esses aparatos tecnológicos. E, principalmente, pelo fato da gente interpretar ele não só pela tela, mas também como um instrumento e como mediação infocomunicacional. O que significa isso? Significa que hoje a gente não lê mais as coisas como a gente lia anteriormente, de cima para baixo, da esquerda para a direita. A gente lê agora de cima para baixo, da esquerda para a direita, ouvindo música, conversando no chat e assistindo um vídeo. Então, eu não sei quem tem filhos, o meu ainda é um bebezinho, mas eu não sei quem tem filhos jovens, vocês podem me dizer aí. Eles acabam fazendo tudo ao mesmo tempo, né? E isso é algo que a gente precisa começar a compreender, porque o conteúdo e a informação está aí. Mas será que eles transformam isso em conhecimento? Será que esse conhecimento ele é traduzido para algo que a gente faça corporalmente, que a gente faça com significado? Né? A gente percebe que a pandemia afetou o país e afetou o mundo inteiro e ainda está afetando, né? Tanto que essa notícia, ela é uma notícia do início da pandemia, lá do ano de 2020 ainda, onde menos de 200 cidades do país tinha data para retornar. Hoje a gente percebe esse percurso ainda, algumas dificuldades, e a gente sabe disso, porque a pandemia escancarou muitas coisas. Ela mostrou para todo mundo que nem todos têm acesso igualitário às tecnologias, às plataformas digitais, principalmente a internet. A gente tem um dado de que, apesar de 3 a cada 4 brasileiros acessar a internet, isso não significa que ele tenha consciência desse ambiente, desse espaço. E como é que estão as escolas? Como é que as escolas ficaram nesse percurso? Né? A sala de aula foi trocada. Essa aqui é a nossa sala de aula hoje. E, felizmente, a gente tem exemplos positivos de uma possível retomada que deixa a gente feliz. E eu queria colocar para vocês essa felicidade aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, por favor, sinalizem para mim, tá? Eu não sei se tem professores dessas crianças ou diretores desse colégio, né, dessa escola, mas eles expressaram, né, como é importante a gente poder retomar e voltar a ter esse momento presencial. Estava sem som, né, pessoal? Peço desculpas para vocês, mas as crianças estavam comentando exatamente essa questão de como elas estavam felizes por voltar. E são crianças aí de Santos, né? Então elas estavam comentando como foi bom voltar e que a gente tem que manter o cuidado, tá? E a gente percebe o quanto é importante isso, mas a gente não tem, às vezes, a dimensão da velocidade que essa tecnologia impacta a gente. Por exemplo, o telefone demorou 50 anos para atingir 50 milhões de usuários. O celular, por sua vez, demorou 12 anos. A internet demorou 7 anos. O Facebook demorou 4 anos. E o Pokémon GO, que é um jogo de videogame, demorou 19 dias para chegar a 50 milhões de usuários. A gente não consegue acompanhar tudo isso. Então, algumas produções nos ajudam a entender um pouco esse movimento. Né? Então, esse livro ele está disponível na internet, ele traz alguns termos que até então a gente não costumava falar. Capital social, coworking, o blog a gente até ouvia falar, mas não usava tanto, né?
cyberbullying, jogos eletrônicos, a questão do Creative Commons. Então, são linguagens que a gente não estava habituado. E essa linguagem, ela tem um efeito no nosso corpo. Quem aí nunca saiu de casa sem o celular e falou assim, meu Deus do céu, agora parece que eu estou sem roupa, né? Então, ela influencia isso. A gente acha que a tecnologia ela é só replicada pelos aparelhos tecnológicos, mas a gente está envolvido com toda essa convergência, né? Aquilo que era um vídeo vira um filme, que vira um livro, que vira um brinquedo, que vira um jogo. Então, todas elas estão conectadas. E o professor Luciano Floridi, da Universidade de Stanford, traz essa discussão dizendo que hoje a gente tem uma vida on-life. A gente não tem mais a separação on e offline, né? Ele traz esse debate dizendo o quanto é perigoso e quanto isso pode representar uma exclusão social, que foi o que a gente acabou de comentar. E aí, a gente, nesse contexto, o que a gente gostaria de demonstrar para vocês aqui é essa possibilidade da gente utilizar essas plataformas para a gente educar nos meios, educar com os meios e educar por meio deles, né? O que seria isso? Então, você analisar os processos comunicacionais, que seria a educação para lidar com eles, com essas tecnologias, essas plataformas, você usar esse material como apoio no processo, né, como ferramenta, e você educar por meio dessas tecnologias, que aí sim é você apropriar e fazer uso delas, inclusive produzindo conteúdos. A gente tem diversos exemplos já acontecendo hoje. Né? O trabalho que eu desenvolvi no doutorado, a gente estuda um pouquinho dessas competências e eu vou retomar eles lá para frente. Mas aí eu pergunto para vocês, será que as crianças não sabem mais brincar? Ou será que as crianças estão brincando de maneira diferente? E por que eu trouxe esse tema da criança? Porque o mercado, as empresas, elas já estão percebendo isso e já estão fazendo uso dessas tecnologias, né? Então, aquele joguinho que era um jogo de tabuleiro, ele agora tem uma interface com um celular, ele tem um aplicativo, quer dizer, o mercado, as empresas, os materiais didáticos, eles já estão trabalhando nesse paralelo com as tecnologias. Mas será que nós estamos preparados para isso? Será que nós, os professores, estamos compreendendo esse movimento? A gente tem muitos exemplos positivos, mas muitas vezes são manuais, são a transformação de passar daquilo que era algo concreto para o digital, algo como se você digitalizasse somente. E a gente está percebendo que não basta isso, né? Esse aqui é um portal específico da educação física, o Centro Esportivo Virtual, mas eu acredito que deve ter N portais e N sites que auxiliam todas as disciplinas. Português, matemática, geografia, né? E no momento de pandemia, qual foi o primeiro impulso que a gente teve? Principalmente, aí eu dando o exemplo da educação física. É isso que você está vendo aqui na figura, né? O professor na frente da tela replicando para o seu aluno em casa. Então, quer dizer, a gente simplesmente digitalizou isso. Por quê? Porque a gente não estava preparado para receber isso. E esse período, né, a gente tem quase um ano aí, um pouco mais de um ano de pandemia, a gente começou a perceber que é possível usar esse material de uma maneira diferente. Usar esse material de uma maneira diferente. Esse aqui é uma postagem de uma salvo engano, da prefeitura, da Secretaria Municipal lá de Florianópolis, que eles fizeram um campeonato. Eu não posso jogar, não posso juntar os times para participar de um campeonato. E o que eles fizeram? Eles pegaram aquela função Stories do Instagram e transformaram numa disputa, fizeram uma enquete. Então, além do jogo que não podia ser feito presencialmente, e o jogo seria feito só por 2 times, agora eles botaram toda a torcida e toda a comunidade para participar. Quer dizer, é uma apropriação dessa ferramenta com uso criativo e crítico disso. Então, fizeram um campeonato de torcidas.
E aí você tinha 24 horas para poder votar qual era o seu time, qual o time que ia ganhar. Então, aqui a gente percebe esse movimento avançando, né? Eu trago também para a gente perceber que os dados da pesquisa Game Brasil, o quanto a participação dos jogos digitais existe na vida das pessoas, né? Então, para 78% das pessoas entrevistadas por essa pesquisa, e foi uma pesquisa extensa, com milhares de entrevistados, para quase 70% dessas pessoas é a principal maneira de diversão, né? Então a gente percebe que esse movimento dos jogos, ele está invadindo de uma maneira que, caso a gente não esteja preparado, a gente possa cair em algumas ciladas, como essa matéria que foi publicada em 2016, né? Velhos e novos jogos são adaptados para disputar o mercado da educação. Aqui eu sinto uma afronta aqui, né? Quando coloca o mercado e educação na mesma frase, né? Então eu acho que é importante a gente perceber que a gente tem uma responsabilidade, e para variar, caindo na mão do professor, a gente mostrar soluções para isso, né? Então, essa visão que a gente está tendo é uma visão que possa tentar buscar possibilidades de integrar isso. Eu trago os jogos digitais como tema, mas eu tenho certeza que vocês, professores, têm experiências, milhares de experiências positivas, porque o jogo em si, ele já era usado desde sempre na educação, e não só pela educação física. Qual professor que está aqui com a gente que nunca usou um jogo em suas aulas, que nunca usou uma dinâmica lúdica, né? E o que eu quero dizer com isso? Retomando novamente a questão das crianças, né? Apesar de nós estarmos dentro da pandemia, apesar de eu ser uma pessoa que sou otimista em relação às tecnologias, vocês viram aí, eu fui estudar comunicação e percebi que a gente tem que estudar mais ainda, a gente não pode esquecer das crianças. Existem recomendações para que as crianças, por exemplo, com menos de 2 anos, elas não tenham contato com as telas. Nossa, Alamã, o que você está falando é impossível, agora com a pandemia. Eu sei que é impossível, é difícil demais, principalmente para quem trabalha, para quem tem agora você tem que transformar sua casa na sua sala de aula, né? As pessoas que não trabalham em escola transformaram suas casas nos seus escritórios, né? Mas, mesmo assim, a gente precisa sempre lembrar disso. Quando eu disse que as crianças são a coisa mais importante do mundo, é que a gente não perca esse foco. Eu confesso, a gente usa às vezes aqui em casa também, assiste algum vídeo, né? Coloca, mas sempre com muito cuidado, com limitações. A própria Sociedade Brasileira de Pediatria reviu as recomendações que ela fez, né, das telas, exatamente por conta da pandemia, né? Então, é só um alerta para a gente não esquecer disso. E essa questão da tecnologia, ela também passou a ser prevista antes da pandemia, né? Como é que ela chegou para a gente na escola com essas questões, por exemplo, da base curricular, né? Antes a gente tinha os PCNs, a gente tinha orientações que já caminhavam em um percurso nesse sentido. Mas quando a gente pega a Base Nacional Curricular Comum, ela já tem, na sua competência 5, né, nas competências gerais, compreender, educar, utilizar e criar tecnologias de forma crítica e significativa. Eu vou passar rapidamente esses termos para que a gente reflita um pouco. Olha quanta coisa a base colocou para que nós pudéssemos dar conta, né? Então, utilizar, criar, olha isso, utilizar, compreender, utilizar, criar as tecnologias de forma crítica, significativa, reflexiva, ética, nas diversas práticas sociais, para se comunicar, acessar, disseminar, produzir conteúdo, resolver problema, exercer protagonismo e autoria. Gente,
É muita coisa para a gente fazer de uma vez só. E aí, já estava esse debate, já estava essa discussão, de repente vem a pandemia e faz assim, ó, mistura tudo, né? Quando a gente pega especificamente na educação infantil, você tem algumas questões, e aí lembra, puxando um pouquinho para a educação física, né? Explorar movimentos, gestos, sons. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso aplicada a essa tecnologia, né? Quando eu vou para o ensino fundamental, e aí a educação física, e aí eu acho que é uma das grandes contribuições da base, a educação física se iguala às demais áreas da linguagem, e compreendendo que a educação física se comunica também, né? Então, olha lá de novo, né? Forma crítica, compreender e utilizar de forma crítica, significativa, reflexiva. Quer dizer, são diversas colocações que a gente já vinha estudando, mas que a pandemia trouxe novas perspectivas para que a gente pudesse enfrentar, né? E aí, um dos caminhos, né, retomando aí essas contribuições que eu trago para a gente refletir aqui, como é que a gente poderia entender essas competências, e eu trouxe a análise específica feita na tese sobre essas competências dos professores de educação física. Por quê? Porque os estudos que utilizam dessas análises sempre utilizavam professores de língua portuguesa e matemática. E a gente percebeu na pandemia, por exemplo, que educação física, artes, música, foram disciplinas que se mostraram essenciais para que a gente pudesse levar esse enfrentamento à pandemia de uma maneira mais saudável, né? Então, de maneira alguma aqui desmerecendo uma disciplina da outra, como eu disse, a BNCC trouxe uma colaboração de colocar essas disciplinas em caixas, em blocos, que mostra que todos eles são importantes, né? O nosso corpo, ele, como eu disse no início, ele sente tudo isso, apesar de não estar sendo demonstrado, ele sente tudo isso. Então, uma das contribuições que eu trago para vocês é o currículo de literacias de mídia e informação da Unesco, que já previa isso lá em 2011, já previa esse conjunto de competências, e olha a coincidência aqui com a BNCC, né? Para incentivar o cidadão a acessar, encontrar, compreender, avaliar, usar e criar e compartilhar esses conteúdos. Quer dizer, olha quantas competências são possíveis, previstas, né, de serem executadas dentro desse contexto que a gente está vivendo hoje. E, infelizmente, caiu nas costas de quem? Dos professores, né? Então, aqui, só para a gente passar rapidamente, né? Então, entender o papel desses meios de comunicação, compreender esses conteúdos, né? Como é que é? Que conteúdo é esse que está sendo transmitido? Acessar essas informações de maneira eficaz. Hoje a gente recebe tudo aqui no celular, né? E um tema que ficou emergente aí, principalmente no debate político, que está afetando qualquer conversa que a gente tem atualmente, a questão das fake news. Será que eu consigo acessar essa informação? Será que eu tomo cuidado antes de transmitir essa informação para frente? Né? Será que eu questiono a pessoa que me enviou a mensagem e falo, nossa, que legal isso que você me enviou. Quem te enviou? Você sabe de onde veio isso? Né? Então, a gente acaba sendo envolvido pela tecnologia, como eu acabei de comentar, e isso vira um hábito, ao invés da gente parar e refletir um pouco. Tenho certeza que muitos de nós já temos essas competências, mas tenho certeza que muitos de nós ainda, eu inclusive, precisamos nos policiar para que a gente não perca essa avaliação crítica, né? Para que a gente não perca a possibilidade de assimilar isso e aplicar com novos formatos. A gente foi obrigado a fazer isso o ano passado. A gente foi obrigado, que foi a única solução encontrada para manter o contato com as famílias quando a gente está ainda, muitas pessoas ainda estão em isolamento. Eu não gosto de dizer a palavra isolamento, mas de proteção, a gente está se protegendo, né?
E essa questão dessa aplicação é exatamente sabendo desse contexto sociocultural que a gente está vivendo, né? E aí a sétima competência, que eu acho que é a que coroa tudo isso, é a promoção, né? Será que os nossos alunos estão conseguindo compreender dessa maneira? Será que nós estamos conseguindo promover essas competências com eles, né? Então, eu tenho visto aqui alguns comentários no chat, exatamente, né, Fábio, aquela questão que eu coloquei lá, muito acesso, mas é um acesso ainda limitado, né? A pessoa, às vezes, não tem uma banda larga suficiente. Ah, mas você tem o celular conectado, mas ele tem um pré-pago que, às vezes, não dá tempo, né? Não dá tempo. Então, ele acessou, ele vai ver um vídeo, acabou o plano dele. Então, olha o quão importante é a gente ter essa questão da análise disso. E aí, nesse cuidado que eu comentei com vocês, e partindo já para o encerramento, olha, o currículo da Unesco é um dos documentos, mas a gente tem aqui também alguns sites, alguns institutos promovendo esse coeficiente de inteligência digital. Então, será que eu reconheço a minha identidade cidadã digital? Será que eu consigo fazer a gestão da minha privacidade? Olha aí o pensamento crítico, né, novamente sendo colocado. Será que eu sei que cada vez que eu acesso eu deixo um rastro na internet, eu deixo uma pegada? Será que eu percebo que na internet não pode acontecer tudo? Porque a peça principal é aquela que fica entre a tela e a cadeira, né? Será que eu tenho empatia? Será que eu consigo fazer uma segurança desse tempo, né? Será que eu consigo controlar esse tempo de tela? Muitas vezes a gente, quando se pega, a gente acha que esse percurso já está resolvido, né? Será que as plataformas digitais elas deram conta dessas relações? Será que esses desafios que foram impostos foram superados? Né? Como é que a gente pode ter perspectivas para frente? Essas perguntas eu não tenho, não achem que eu tenho soluções para vocês, não, tá? Eu tenho aqui dúvidas para que a gente possa conversar e eu espero que esses exemplos que eu vou mostrar agora possam ser algumas alternativas para vocês, tá? Então, eu acho que o jogo, a gente jogar, a gente usar da ludicidade é um caminho, né? Apesar de que os jogos digitais, eles agora também estão institucionalizados, agora as pessoas querem ser... Eu nunca tinha pensado que ia ver isso acontecer, mas as crianças e jovens querem ser atletas de videogame, né? A gente está tendo as Olimpíadas que começaram ontem, né? Hoje, com jogos, e amanhã vai ter uma abertura oficial. Como é que está sendo essa relação, né? A prática dessas atividades. Então, alguns encaminhamentos dizem que você ser educado sobre videogame é tão importante quanto ir para o museu, entender sobre óperas. Esse movimento dos games, ele está na cultura, né? Então, será que a gente não pode aprender um pouquinho com isso? E foi essa inspiração que a gente teve, e eu digo a gente, porque quando a gente teve a inspiração, o Harry Potter era uma criança ainda, que a gente usou para fazer a primeira intervenção, foi lá em 2006, o uso do videogame e das mídias nas aulas de educação física, entendendo o professor como um mediador desse processo, né? Então a gente pegou o joguinho que era de videogame, a gente jogou na quadra, a gente foi para a quadra jogar, né? Teve todos esses estudos, eu não vou passar o vídeo aqui, eu vou deixar que vocês pesquisem aí, vou deixar a curiosidade para vocês pesquisarem, tá? E aí eu fui buscar exemplos de boas práticas. O que é boa prática? Eu tenho certeza que vocês da Prefeitura de Santos têm excelentes práticas, né? E o que é boa prática? São técnicas, processos, procedimentos que são reconhecidos pelas organizações, né? Então, a gente está vendo aqui a Secretaria de Educação de Santos reconhecendo a importância de vocês. Eu cito o pessoal de Natal, do Foco Educação Física, é um grupo espetacular também, que está desenvolvendo um trabalho super legal. O pessoal lá do Instituto Federal do Sul de Minas
também desenvolvendo materiais e muita colaboração. Vocês aqui de Santos, né, essa semana é um exemplo, mas eu tenho certeza que tem muita contribuição. Esse aqui deve ser a tela que vocês devem conhecer aí da Seduc, né, do espaço digital que vocês têm. E eu trouxe aqui, para encerrar, um exemplo feito a partir dessa plataforma que usou a ferramenta Google, que muitas escolas têm, para você criar um escape room, né? Então, um professor amigo meu, o professor Arquimedes, ele pegou essa inspiração e transformou o conteúdo, que era um conteúdo de educação física, no caso aqui era o handball, ele criou uma história e deixou com que as crianças buscassem a solução do desafio, como um escape room, né? Quem não sabe o que é o escape room é são alguns ambientes que foram criados agora, em que você, agora não, né? Já faz algum tempo, em que você entra e precisa desvendar desafios, você embarca dentro de uma história para poder conseguir sair daquele lugar. Então, o professor usou essa inspiração, criou histórias temáticas, né? No caso aqui o handball, no caso aqui essa daqui de atletismo, né? O arremesso de peso. Então conta uma história, contextualiza aquilo e os alunos acabam sendo estimulados a buscar informações sobre esse conteúdo. E além disso, né? Ele também desenvolveu atividades com os alunos em casa para que eles pudessem, inspirado naquele joguinho O Chão é Lava, para que eles pudessem criar os seus próprios percursos. O joguinho O Chão é Lava é aquele jogo onde você não pode tocar o chão, você tem que fazer um percurso e você tem que criar esse percurso e não pode tocar o chão. E essa aqui é a produção de um dos alunos dele, né? Que a gente percebe aqui meio que uma essência de algumas daquelas competências sendo atingidas, né? Então eu vou colocar aqui para vocês. Isso é produção dos alunos, tá? Isso? Ué, que é isso aqui? Eu tenho vida. O chão é lava, eu acordei de novo? Calma aí, eu tenho que sair daqui sem pisar nisso. Saco! Perdi mais uma vida. Droga, agora eu só tenho mais uma. Ou eu fico preso aqui pra sempre ou eu passo. Deitar na caminho. Essa é a hora do sacrifício. Adiós. Bom, pessoal,
Desculpa, no início estava sem o áudio, porque eu esqueci de tirar o fone. Então, olha aí, né? Trabalhando com tecnologia e a gente acaba, às vezes, esquecendo também. Então, esse exemplo que eu dei, eu estou vendo várias perguntas muito interessantes no chat. Vamos conversar, sim, sobre isso, tá? Não sei se eu vou ter todas as respostas, mas vamos conversar, sim. Mas eu queria mostrar isso, porque isso foi produção dos alunos, com estímulo do professor, né? Todos os professores já conseguem fazer isso? Claro que não, a gente sabe que não. Todos os alunos têm possibilidade de fazer isso? Claro que não. A gente tem essa consciência. Mas a gente sempre tem que pensar nessa inspiração, nessa possibilidade de melhorias. E aí eu deixo aqui alguns exemplos, né, de produções que a gente tem, alguns livros, algumas recomendações que depois eu posso mandar para a Cris e para toda a equipe, né, de algumas produções que vêm sendo feitas. Os 2 primeiros livros são específicos de educação física, mas o terceiro livro, ele trata de todas as disciplinas, então traz exemplos, traz esses debates, né? E para encerrar, eu gostaria de fazer um convite. Eu não sei se vocês têm alguém aí próximo de vocês, né? Então, se tiver alguém próximo de vocês, vocês devem estar na casa de vocês. Se tiver alguém aí próximo de vocês, eu queria que você convidasse essa pessoa para esse finzinho aqui do nosso bate-papo. Enquanto essa pessoa está chegando, eu trago essa reflexão do pesquisador Alvin Toffler, né, que ele fala que o analfabeto do século XXI não serão aqueles que não conseguem ler nem escrever, mas aqueles que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. Então, enquanto vocês estão convidando essa pessoa que está aí próximo de vocês, né, da sua família, não sei se seu filho, sua esposa, seu marido, sua mãe, enfim, alguém que estiver aí próximo, eu vou deixar uma mensagem que é essa mensagem positiva de que a gente tem que ter uma esperança lá na frente. E quem vai dar essa mensagem são as crianças. Numa animação, surge o planeta com uma máscara cirúrgica e abaixo o ano 2021. Em seguida, a pergunta: depois de um ano de pandemia, como as crianças estão se sentindo? Uma mão ilustra as respostas. Um sobrevivente. Com muita saudade de todo mundo, dos meus amigos, da minha família, de todo mundo. Estou me sentindo muito chateada. Eu estou me sentindo muito péssima. Tô bem, tô comendo bastante. Tô me sentindo muito bem. Cuidando da nossa família, cuidando do nosso coração. Às vezes eu quero me isolar no meu quarto. Às vezes eu quero ficar no sofá, quieta. Às vezes eu quero sair, só pra ver como tá o mundo. O que foi mais difícil nesse último ano? Nesse ano? Foi aprender letra cursiva. E algo online. Foi as aulas de reforço que demoraram muito pra acabar. Eu não posso ir na escola, eu não posso brincar com minhas amigas na rua. Ficar longe das pessoas que eu amo, não poder viajar. Acho que ficar longe dos meus primos, porque eu sinto muita saudade deles. Teve alguma coisa nova que você aprendeu? Eu aprendi várias coisas na quarentena. Andar de patins. Fazer um barquinho de papel com chapéuzinho, né, pra se proteger. E também tocar piano. Eu aprendi a ler, junto com a minha avó que me ensinou. Eu aprendi que nós temos que dar valor a todas as coisas que a gente tem, mesmo sendo coisas poucas. Eu aprendi que eu tenho que me cuidar muito, fazer o que já lavar as mãos bem direito. Eu aprendi a cuidar de cachorro, a mexer no computador. E também eu aprendi a usar máscara e eu tive que me acostumar a usar máscara, né? O que você acha que vai acontecer quando a gente puder se encontrar de novo? Vai ser estranho, porém vai ser incrível. Eu acho que vai ficar tudo bem. Eu vou na praia, vou em qualquer lugar dos sonhos. Brincar de esconde-esconde. As pessoas vão ficar muito felizes porque vão estar se encontrando com outras depois de muito tempo. Muito legal, a gente vai voltar a se abraçar, se beijar e fazer um monte de coisa. Qual o recado pra gente construir um mundo melhor? O conselho que eu daria é:
não comprar aquele negocinho que você sabe que você vai usar uma vez e vai deixar esquecendo. Eu falaria para elas reciclarem o máximo que elas puderem. Não jogar lixo fora da lixeira, não jogar lixo nos mares, ajudar os animais. Eu acho que eles deveriam parar de poluir o meio ambiente, porque quanto mais lixo eles jogam, mais doença atrai. É o valor que a gente tem. Falando as coisas que você tem, aquelas coisas pequenas, porque elas sim fazem a sua história. Gente, não fica triste por causa do corona, né? Que 2022 vai estar tudo melhor, eu acho. Mas eu quero que vai estar. Agradecimento especial a todas as crianças que compartilharam com Lunetas os seus sentimentos. Leia mais sobre o assunto em www.lunetas.com.br, Portal Lunetas, tudo junto no Facebook ou no Instagram, Portal_Lunetas. Bom, pessoal, a ideia agora Uma animação era surge no que planeta com eu uma não sei se máscara vocês e a eu não sei se vocês estão com alguém aí perto, mas eu queria muito que a gente pudesse estar numa sala, todo mundo junto, que a gente pudesse estar conversando ao vivo, né? E como eu também queria trazer aqui a minha esposa e meu filho para a gente encerrar dessa maneira, mas ele está dormindo e ela está tomando conta dele lá. Então eu vou pedir para quem tiver com alguém aí do lado, né? Se alguém chamou, para que você faça isso aqui. Eu acho que vocês devem ter recebido esse vídeo nas mídias sociais de vocês, e a gente, muitas vezes a gente esquece que, apesar da pandemia, a gente está junto das pessoas que a gente mais ama. A barreira é muito grande, o tempo ficou escasso, o volume de trabalho ficou enorme, mas, por um outro lado, a gente está perto daqueles que a gente ama. Então, eu queria dar o meu abraço a todos vocês, eu queria dar o meu carinho a todas as pessoas que, por acaso, tiveram perdas por conta da pandemia. A gente sabe que a situação ainda está complexa, mas que a gente precisa se ajudar, né? Então, vamos conversar um pouquinho agora. Eu deixo o meu obrigado, o meu abraço, meus contatos, e espero ter colaborado aí com a semana e com os trabalhos de todos vocês, tá bom? Ingrid, e eu não lembro a sua amiga, o nome passou muito rápido, espero não ter atrapalhado, viu? Olá, Alan, então eu volto aqui, né, com um abraço, mesmo Cris, longe, obrigado. né, um abraço de agradecimento aí, às suas considerações, né, a sua explanação, e depois de ouvirmos, né, tantas coisas relevantes, a gente sabe que a gente vive isso, né, é um tema muito atual, é um tema muito vivo. Você que é da educação física, que fala de corpo, movimento, de repente se vê aí nessa mesma situação que nós, né, que todos nós, com a dificuldade de se movimentar, né, nós que eu sou muito sinestésica também, eu sou muito do movimento, falo me balançando, fico aqui me controlando, mas é o que a gente vive, né. Então, você nos trouxe aí ótimas reflexões. Como você colocou, nós não temos a resposta para tudo, né? Nós estamos caminhando, nós fomos pegos abruptamente, né, pela pandemia, e aí viemos nesse caminhar e estamos, né? A gente caminha aí, a gente pensa na equidade, a gente sabe que não depende só do nosso querer, depende de política pública, depende de tempo, né? Mas a gente acredita muito. Nós, principalmente da seção de tecnologia, a gente acredita, a gente caminha junto com os professores, com os nossos pares. Então, assim, eu tenho aí algumas questões, você viu no chat, né? Não dá para a gente contemplar todas por conta do tempo, mas eu tenho algumas questões e algumas provocações para a gente dar continuidade aqui.
Então, surgiu no chat um questionamento. Você acredita que não é mais possível relacionar o esporte contemporâneo sem associá-lo aos meios de comunicação de massa? Ótima pergunta, Cris. Eu não sei, eu não consegui pegar o nome do professor, mas... Foi a Janete, ela é uma supervisora da nossa rede. Legal. Bom, Janete, assim, o fato, essas questões que eu trouxe aqui para vocês hoje são fruto desses grupos que eu participo, né? O LEFEM, o Laboratório de Educação Física, Esporte e Mídia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu estou aqui em Recife, eu leciono na ESEF, na Escola Superior da Universidade de Pernambuco, mas eu participo do grupo lá também da UFRN. São estudos que não só o LEFEM faz, né? A gente tem diversos trabalhos e pesquisas que procuram não dissociar o esporte, as atividades dos meios de comunicação, mas, pelo contrário, interpretá-los e saber como é que a gente lida com isso. A gente vai ter um exemplo fantástico agora, que é o das Olimpíadas. O dilema principal a Olimpíada tinha que acontecer ou não? Ano passado ela não era para ser o ano passado. Então, quer dizer, esse ano pode? Olha como é importante a gente debater isso. Se, por um lado, a gente poderia estar estimulando que as pessoas corressem risco de estar lá assistindo, eu confesso, eu não acompanhei se vai ter público, mas eu acredito que vai ter público. Por um outro lado, a gente percebeu alguns exemplos no mundo que as competições voltaram. Aqui no Brasil nós estamos tendo competição. Era para ter? Não era para ter? Né? Como é que a gente vai interpretar isso? Eu acho que esse é o grande fator. A gente tem que ter a nossa visão crítica, a gente tem que perceber que o nosso papel enquanto mediador, esse vídeo fantástico dessa ONG Lunetas, como é que vocês acham que essas crianças tiveram essas falas? Com certeza foi por causa dos professores. Com certeza. A família colabora, é óbvio, mas a família sozinha não vai conseguir. O professor sozinho não vai conseguir. Então, quando eu falo do abraço aí, desse carinho, da gente estar junto, é nesse sentido. Então, eu acho que a gente pensar, talvez, as competências, a gente se preparar para essas competências seja um caminho, né? A secretaria está dando aqui um suporte, mas eu acho que é um caminho, sim. Dissociar eu acho difícil. Tá joia, Alan, perfeito. Temos outra aí, uma provocação bacana também. Na sua visão, as plataformas digitais de aprendizagem permanecem de alguma forma na escola após a pandemia? O que ganhamos e o que perdemos quando exploramos em nossas aulas as mais variadas plataformas digitais de aprendizagem? Na verdade, são duas em uma, né? E aí, a primeira é se elas permanecem, e a segunda é quais são os ganhos e perdas. Cris, você lembra quem foi? Eu não estou conseguindo localizar aqui. Não consigo ver. Não tem problema, depois a pessoa se manifesta. Mas é uma pergunta bem bacana, né? Que eu acho que geral, claro, não. Da sua fala e vai acabar complementando, né, Alan? Sim. Olha, com certeza vai manter. Com certeza vai manter. Uma luta que a gente vinha fazendo, eu comecei eu brinco que o ano-chave do início, meu início nessa incursão com tecnologia, tudo foi 2005, que foi quando eu estava terminando o meu mestrado. Mas eu comecei esse estudo em 2002. O Pokémon já me infernizava a vida na minha quadra, porque as crianças não queriam jogar, elas queriam fazer evolução do Pokémon, né? Lá em 2002. Então, a gente vem conversando sobre isso há um bom tempo. E, infelizmente, a pandemia escancarou, jogou no nosso colo olha, ou vocês acompanham o movimento, ou vai ficar para trás. E isso não quer dizer que o que você fazia estava errado, o que você fazia não serve. Muito pelo contrário. Eu tenho excelentes exemplos de que até hoje as tecnologias, as plataformas digitais
não são essenciais, mas elas estão ocupando cada vez um papel mais importante no nossa vida. A gente conseguindo entender esse movimento que eu passei rapidamente, entender como é que isso afeta o nosso corpo, como é que isso afeta o nosso grupo, o nosso entorno, os nossos pares, talvez seja um caminho para a gente conseguir meios de adequar. Onde é que isso encaixa na minha realidade? Como é que eu posso usar essa tecnologia dentro da minha prática? E eu falei e puxei a brasa aí para minha sardinha, que é na educação física. Mas muitas das áreas estão usando, a maioria delas, por sinal, né? Das disciplinas. Agora, o que a gente ganha e o que a gente perde? Eu acho que o ganho maior é a gente perceber que os meios de comunicação, e aí eu não estou falando só de celular, tal, todos eles estão na nossa vida e não vão sair tão cedo. A gente carrega ele no bolso todo dia. Então, ele não vai sair tão cedo do nosso percurso. Então, esse é um ganho que a gente tem que perceber essa realidade. A perda, eu acho que a grande perda é a gente fazer o dualismo. Muitas pessoas ainda não compreenderam esse movimento todo e fica ainda naquele debate de é ruim, é bom, é ruim, é bom. Esse debate, no meu ponto de vista, ele já está superado. A gente precisa compreender isso. E quem pode dar pistas para a gente, além de todas esse contexto, essa teoria que eu mostrei para vocês, esses exemplos práticos aqui, são as crianças. O meu amigo, meu irmão, meu professor que trabalha comigo há muito tempo, professor Arquimedes, me ajudou em muitas dessas incursões, ele fala assim, você está com dúvida? Conversa com teus alunos. Conversa com eles. E eu tenho certeza que vocês, agora, a gente conversou muito mais, porque né, a gente precisou. Então, a gente tentar olhar daqui para frente. O passado serve para a gente aprender, mas vamos olhar para frente. Perfeito, Alan. E temos mais uma aqui também interessante, que eu acho que vai acabar complementando essa, do professor José Simões. Tá. Onde o professor fica no ensino mediado por plataformas digitais? Será que os desafios impostos à educação pela pandemia podem ser considerados superados? Você acha que você até falou um pouco sobre isso? Olha, gente, eu confesso para vocês, eu não quero ser pessimista, ok? Eu estou sendo realista. A gente só está começando esse processo. Eu brinquei, né, comentando que o professor cai tudo em cima, nas costas do professor, porque o professor, ele é o elo entre teoricamente, né, ele é o elo entre o conhecimento, as informações, ele que vai dar esse meio do caminho. E a gente percebeu, por alguns movimentos históricos, por exemplo, a criação desses grandes impérios tecnológicos, que a educação, ela passou a ser algo secundário. Porque hoje eu posso aprender tudo no YouTube. Eu clico no YouTube e eu aprendo. Mas eu gosto muito da fala do professor Mário Sérgio Cortella, quando ele comenta assim, né, não, porque eu não quero estudar na faculdade, porque sei lá, o Mark Zuckerberg do Facebook, o Bill Gates da Microsoft, eles largaram a faculdade. Aí ele brinca assim, eles largaram Harvard, eles largaram Stanford, eles largaram as melhores universidades do mundo. Então, quer dizer, não é que ele largou, ele ali dentro, ele conseguiu caminhos que trilhou. Mas quantas pessoas a gente vai conseguir? Tomara que muitas. Mas será que a gente não pode colaborar nesse sentido? Né? Se a gente compreende esse movimento, a gente filtra, a gente faz a mediação e a gente aprende junto com os nossos alunos. Então, o nosso papel aí é essencial. Eu não estou puxando brasa porque eu estou fazendo uma fala na Secretaria de Educação para professores. Não. Eu sempre disse isso. Em primeiro lugar são as crianças. Os professores são a categoria mais importante de uma sociedade. Uma sociedade que não valoriza seus professores ainda não percebeu que esse é o caminho da gente poder resolver muitos problemas, se não todos os problemas, né? Então,
vamos carregar esse piano juntos. Ah, com certeza, né? A gente tem outras questões, eu não sei como, a gente está aí adiantadinho no tempo, né? Posso Estou à fazer mais disposição, uma? Cris. Você que manda Acho que aí. dá tempo da gente fazer mais uma e depois a gente encaminha para o encerramento, porque tem o intervalo do almoço, né? Vida Ah, de professor verdade. é corrida, mesmo no virtual, Exatamente. E vou de um dizer, viu, lado para o Cris? outro. A gente continua esse diálogo depois, né? Mas Sim, vamos lá, vamos lá. sim. O que aprendemos com o ensino remoto ao longo da pandemia? Esse professor que se reinventou durante a pandemia irá permanecer com essa roupagem nas aulas presenciais? Essa pergunta é muito bacana, né? Depois você resgata aí quem fez. Dá para fechar com chave de ouro com essa, né? Você resgata aí no chat, viu, pessoal, quem fez para eu poder lembrar. Olha, assim, eu acho que a gente, quando voltar, que eu digo assim, a gente não volta mais, tá? Eu queria que vocês tentassem. Eu tenho feito esse exercício, é muito difícil, até usar a palavra voltar. A gente não volta mais. A gente vai ter uma nova realidade. E não é um novo normal, é uma vida nova. Aliás, nós já estamos vivendo essa vida nova há mais de um ano. E ela vai mudar ainda. E óbvio que o primeiro movimento que a gente está essencialmente querendo é aquilo que as duas crianças fez, e eu espero que vocês tenham feito em casa também, de dar um abraço na pessoa que está aí. A primeira coisa que a gente vai querer fazer é isso. O Alan, só um adendo, a gente Diga. fala, né, a equipe toda que está na organização da semana, a gente tem dito assim, que vontade de ao final, né, fazer a grande celebração, se abraçar, brindar, e nós estamos, né, neste momento, né, impedidos disso, mas isso com certeza, né, nos faz falta, é o que a gente quer, né, o que a gente almeja. Eu acho, Cris, também que além desse abraço e de a gente voltar assim, a gente vai perceber que muita coisa que a gente fazia, a gente não precisa fazer mais. Muita coisa que a gente não precisa fazer mais não é porque não é importante, é porque não faz mais sentido. Não faz mais sentido. Outra coisa é que nós descobrimos maneiras, eu não vou dizer mais eficientes, mas descobrimos outras maneiras de fazer aquilo que a gente fazia, que é um pouco do que o Alvin Toffler falou na citação que eu dei no final. A gente desaprendeu e teve que reaprender. E com certeza também, Cris, eu acho que na volta dessa ação presencial, né, a gente vai ter que buscar algo que seja coletivo. O problema é coletivo e ele só vai ser resolvido de maneira coletiva. E eu não estou falando só da pandemia, estou falando de tudo. Eu vi alguns comentários no chat, entra uma questão política, entra a questão de a secretaria não ajuda, o professor não sei o quê, o político não sei o quê. Eu trabalhei mais de uma década no serviço público, também na Prefeitura de São Paulo. E a gente percebeu, e hoje eu acho que é uma realidade, que não adianta nós, enquanto cidadãos, aguardar que o poder público faça tudo. O poder público não vai mais conseguir atender e resolver tudo. Ele tem as suas responsabilidades, ele precisa ser cobrado, a gente precisa exigir das pessoas, a gente não pode mais ficar naquela reclamação pontual e temporal, coincidentemente com a época das eleições. A gente tem que manter esse monitoramento, mas a gente tem que olhar para nós também. O que você está fazendo? Você está fazendo a sua parte? Você está ajudando o seu colega? Eu dei alguns exemplos aqui. Essa movimentação que a gente está tendo da secretaria é essencial. Nem todas as secretarias fazem isso. Valorizar o seu colega, eu dou um exemplo, assim, fechando, né? Eu dou um exemplo que, quando eu trabalhava com recreação, eu fazia uma atividade que eu achava que era o máximo. Uma amiga minha, hoje é minha comadre, ela fez a mesma atividade, eu olhei e falei, nossa, como a minha atividade
não funcionava. E eu passei a fazer do jeito dela. Então, assim, ter a humildade de ouvir, de prestar atenção no parceiro, né? Então, assim, eu acho que a gente vai ter que resolver o problema juntos. E vão vir novos problemas pela frente, porque a velocidade com que a tecnologia e as plataformas mudam, a gente não consegue acompanhar. Então, assim, gente, não é sendo pessimista, é a gente ter a clareza e a tranquilidade de que, primeiro, vocês estão fazendo um excelente trabalho. Pode ter certeza que vocês estão fazendo um excelente trabalho. Pode ter certeza de que, se você não está fazendo, se você não está se movimentando, as tecnologias vão dar foco para isso. Alguém vai virar para você e falar, opa, tá na hora de você rever algumas coisas. Todo dia que eu vou dar aula, preciso mudar aqui. Por quê? Porque a gente percebeu que o coletivo vai estar ali de olho. E de olho no sentido positivo, né? Eu estou aqui, estou ansioso pelas respostas de vocês, pela avaliação, por quê? Porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente melhora. Então, eu acho que é isso, né, Cris? A gente vai ter que resolver as coisas juntos, né? Verdade, já estamos, né? Esse momento é um momento, né? Quando a gente investe aí em formação, é o momento da gente caminhar, da gente crescer juntos, da gente se aprimorar. Então, esse é o momento também, né? E tem uma frase, né? Virou um bordão que o professor se reinventou e se reinventou e se reinventa e terá que se reinventar, né, Alan? Exatamente. Então, eu acho que a gente caminha, acho não, né? Tenho certeza, a gente caminha, infelizmente, porque ficaria aqui muito mais tempo, né? Nesse diálogo com você. A gente vê aqui um pouquinho no chat, as pessoas também, né? Só parabenizando, só colocando contribuições positivas, né? Depois você vai poder acompanhar. O Alan, a identificação dele já é o @ dele, né? Ele é super acessível, super ativo. Então, a gente caminha para o final. Eu agradeço muito, imensamente, Alan, em nome da Secretaria, do Departamento de Pedagógico e da Coordenadoria de Formação, a sua presença. Foi muito bom tê-lo mais uma vez aqui conosco, e você, mais uma vez, né, atendeu e surpreendeu. Muito obrigada. Agradeço também as nossas queridas intérpretes, a Cida Abreu e a Ingrid, que estiveram o tempo todo aqui conosco, né, garantindo a acessibilidade. E no vídeo que você colocou, achei uma graça também, tinha a criança, né, interpretando, muito bacana, garantindo a acessibilidade. A gente vem nesse movimento, né? Então, assim, Alan, muito obrigada. À tarde a gente tem mais uma vez. Quem quiser assistir um pouquinho mais do Alan, que nunca é a mesma coisa, né? A temática é a mesma, mas a gente vai mudando um pouquinho, né? A abordagem. E eu vou deixar os recados finais aí, gente. E agora, para a gente encerrar esse segundo bloco da nossa manhã, eu convido vocês. Posso só dar um recado final? Claro. Gente, eu queria, assim, também fazer o meu agradecimento, viu, Cris, para você, a Cida, a Ingrid, que estão aí correndo para interpretar a gente. Obrigado à Secretaria pela confiança, obrigado aos professores. Estou à disposição para a gente se falar. Mandem, eu vi aqui alguns colegas, né, algumas pessoas, eu já conheço muitos deles ao vivo, né, então é um grande prazer estar aqui de novo. Também quero ouvir as críticas, porque é importante, né, para que a gente melhore, e estou à disposição, gente, vamos conversar, vamos dialogar, vamos avançar. A gente está vivendo um momento muito difícil, o país inteiro está vivendo um momento muito difícil. E longe de mim aqui, eu não estou falando de política, não estou falando nada disso, estou falando de relações. Então, a gente precisa estar junto, a gente precisa estar procurando se ajudar, né? Às vezes, aquela pessoa que a gente tem uma diferença, às vezes é essa diferença que vai fazer você melhorar. Então, minha mensagem final aqui é isso, é da gente tentar estar mais juntos, mais próximos, estarmos mais proativos,
para buscar soluções coletivas. E meu abraço a todos, e Cris, um beijão aí para todos vocês, e vamos ver se a gente consegue logo dar esse abraço ao vivo. Com certeza, Alan. Muito obrigada mais uma vez. Então, eu convido ao Alan e a todos vocês que estão assistindo. Nós agora teremos as palavras da nossa chefe da coordenadoria de formação, a Rita Nascimento, e fecharemos aí com chave de ouro, com um vídeo que foi enviado pelo Instituto do nosso patrono, né, Paulo Freire, que é muito, muito, muito interessante. Então, eu convido vocês a permanecerem, tá? E aí a gente fecha também com a nossa onda literária. Muito obrigada e uma boa manhã a todos vocês. Olá, queridos profissionais da Rede Municipal de Educação de Santos e demais convidados. É com enorme prazer que agradecemos a presença ao longo desses 3 dias na nossa 32ª Semana de Educação, professor Paulo Freire. Foram muitas as contribuições no chat, que com certeza enriqueceram ainda mais as nossas reflexões e partilhas. Agradecemos ainda à Secretaria de Educação, ao Departamento Pedagógico, aos palestrantes, mediadores, intérpretes e todos aqueles que contribuíram de forma direta ou indireta para que essa semana fosse possível. Teremos ainda uma pequena homenagem ao nosso patrono da educação, professor Paulo Freire. Forte abraço. Olá, sou Ângela Bizantunes, estou aqui no Instituto Paulo Freire, mais especificamente no Centro de Referência Paulo Freire, que acolhe o acervo de Paulo Freire. Acervo este que, em 2017, recebeu o título de Patrimônio Documental da Humanidade pelo Programa Memória do Mundo da Unesco. Vim aqui, deste lugar, do Centro de Referência Paulo Freire, onde está a biblioteca, atrás de mim, a mesa em que Paulo Freire trabalhou, a cadeira em que Paulo Freire trabalhou, deste lugar para falar em meu nome e em nome de toda a equipe do Instituto Paulo Freire, em nome do professor Moacir Gadotti, presidente de honra do Instituto Paulo Freire, para saudar a equipe da Secretaria da Educação de Santos, toda a sua equipe, secretárias e equipes técnicas, pessoas de outras secretarias de educação, saudar professores, professoras, alunos, alunas, funcionários de apoio, familiares, pela 32ª Semana Paulo Freire. São 32 semanas, a 32ª semana acontecendo no ano do centenário de Paulo Freire, 100 anos de Paulo Freire. E para nós celebrar o centenário de Paulo Freire é fazer desse tempo de celebração, tempo e espaço de formação, de reflexão, de articulação, de organização, fortalecendo as causas com as quais Paulo Freire se comprometeu, em especial o direito à educação para todos, a luta pela educação de qualidade social, a educação em direitos humanos, a justiça social, e que essa semana, essa 32ª Semana Paulo Freire, que tem esse belíssimo tema, percursos significativos em tempos de singularidades, um oceano de possibilidades. Oceano de possibilidades me remeteu ao que Paulo Freire chamava de inédito viável. Paulo Freire dizia que a história não é tempo de determinismo, a história é tempo de possibilidades, e, sobretudo, possibilidades coletivas. Juntos e juntas somos mais fortes. O Instituto Paulo Freire está feliz de saber e participando da 32ª Semana, apoiando a 32ª Semana
Paulo Freire, da Rede Municipal de Educação de Santos. É uma honra para nós estarmos juntos nesse ano de celebração do centenário Paulo Freire. Obrigada.